A gente vai continuar Atos 7, que é mais ou menos uma trajetória no Velho Testamento, né? A gente foi em Abraão, aprendeu um pouquinho sobre Abraão semana passada e recordou para as que já haviam estudado comigo. Depois a gente passou por Jacó, Isaac, e hoje a gente vai entrar em um novo personagem, que é Moisés. Moisés foi uma pessoa que teve um impacto muito grande na nação de Israel. Então, a gente vai ler tanto em Atos, como dar uma passeadinha no Velho Testamento, para conhecer um pouquinho da história de Moisés, para quem não conhece, e para a gente que já estudou, relembrar a história de Moisés. Então, vamos ver, Luci, lê para mim, você é a primeira aqui no meu quadrinho. Atos 7, de 17 a 29. Esquece o volume aí. Então, a gente terminou na semana passada com Jacó, né? E José, que José tinha sido vendido, que ele tinha sido feito escravo do Egito, mas aquilo não foi um plano de Deus, mas Deus usou aquilo para abençoar a família de José. Então, Jacó veio, e o que aconteceu? Como a gente leu lá em Gênesis, quando Deus chamou Abraão, Deus já tinha falado lá em Gênesis que Israel ia ser cativo por 430 anos. Então, hoje a gente vai chegar no lugar onde os judeus já estavam cativos, estavam sofrendo muito, muito, o faraó do Egito estava massacrando os judeus, mas chegou um ponto que o faraó começou a ter um pouco de medo, porque eles estavam crescendo muito em números. Então, a gente vai hoje acampar um pouquinho na história de Moisés, tá bom? Pode ler, Luci. Chegou o tempo de se cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão. O povo aumentou e se multiplicou no Egito. Surgiu então no Egito um rei que não conhecera José. Esse ludibriou nossa gente e maltratou nossos pais. Obrigava-os a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por aquele tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa paterna. Enjeitado, adotou-o a filha do faraó, que o criou como filho seu. Assim, Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Peraí, vamos parar só aqui um pouquinho, Luci. Você mesmo vai continuar depois, mas vamos dar uma paradinha aqui, porque esses versículos são muito superficiais, se você não conhece o detalhe da história de Moisés. Então, nós vamos ver aqui. A história de Moisés está em Gênesis, no finalzinho de Gênesis, começa a história de Moisés. E o que aconteceu? Os judeus cresceram muito em números, então Faraó e os egípcios começaram a ter medo. Eles estão crescendo demais, se um dia eles quiserem se rebelar contra nós, a gente vai perder, porque eles estão em maior número do que a gente. Então, o que o Faraó falou? Primeiro, ele falou com as parteiras, não deixa nascer nenhum varão, dá um jeito de que morra, ou na hora de nascer, mata todos os que são homens, dos judeus. Aí as parteiras não obedeceram ao faraó, porque elas temiam a Deus. As maiorias das parteiras eram israelitas. Então, como o faraó viu que não tinha resolvido, ele começou a dar trabalho forçado, mais ainda para os homens, mas isso não adiantou, porque ele chegava cansado e ainda queria fazer as coisas lá com as mulherzinhas dele, e isso não estava adiantando para controlar a população. Então, o que ele fez? Mandou os soldados matar todos os meninos com menos de 3 anos. Então, os soldados passaram no acampamento judeu e matavam todas as crianças, varões pequenininhos. Mas o que aconteceu? Quando Moisés nasceu, Deus tinha um plano para Moisés. Né? Aqui, na versão da Lucy, fala que ele era bonito, né? Ele era, mas também ele era extraordinário, ele tinha dons que Deus conhecia. E Deus tinha escolhido Moisés para um propósito maior. Então,
o que a Lucy leu aqui, que foi meio superficial, se resume nessa história linda de propósito de Deus na vida de Moisés. Então, o que aconteceu? Quando ele nasceu, a mãe dele quis proteger. Ela falou, nós temos que dar um jeito de esconder. Como que você esconde o neném na hora que quer chorar? Né? Do polícia, do vizinho. Mas aquela criança foi protegida. E quando ele já começou a crescer um pouquinho mais, e já não tinha mais jeito de esconder, porque já fazia mais barulho, a mãe fez um cestinho de vime, betumou ele bem dentro, colocou o neném e mandou a irmã levar para colocar no Rio Nilo. Então, a irmã colocou o neném no cestinho e ficou escondidinha no meio das moitas. Aí, o que aconteceu? A filha de Faraó veio para tomar banho, era perto do lugar onde ela normalmente vinha. Ela veio tomar banho, viu aquele cestinho flutuando, mandou as servas buscarem o cestinho, e quando abriu, estava aquele neném mais lindo lá dentro, e ela falou, esse deve ser filho dos hebreus, esse agora vai ser criado como meu filho. Então, ela pegou aquele neném para ser criado como filho dela, mas aí tinha um problema. Ela precisava de alguém para amamentar, né? Porque naquele tempo ainda era a única maneira de cuidar de neném era amamentando. Então, ela conversando com as outras, falou, vê se a gente encontra uma mulher hebreia para amamentar. Acho que ela devia querer o mesmo tipo de leite que o menino era, não sei. Mas a irmãzinha que estava escondida lá nas moitas escutou a princesa falar isso, correu e falou assim, eu conheço uma. E o que a menina fez? Buscou a mãe para cuidar do filho dela. Então, a própria mãe cuidou e amamentou o seu filho até a idade que ela passou ele para a filha de Faraó. Então, o filho Moisés, esse filho especial, foi protegido, né? Não foi coincidência, foi proteção e determinação de Deus. Quando Deus determina, não tem nada que pode contra o que Deus determina, né? Então, essa foi a história de Moisés, tá? Para quem não conhecia, se você quiser ler mais, é super linda a história dele, mas até aí a Lucy leu. Então, continua, Lucy, no versículo 23. Quando tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas. Certo dia, vendo um egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor. Pensava fazer os irmãos entenderem que, por sua mão, Deus lhes ia conceder a salvação, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, apresentou-se a eles enquanto estavam brigando, com a intenção de reconciliá-los na boa paz. Falou: homens, vós sois irmãos, para que maltratar um ao outro? Mas aquele que estava maltratando o outro o repeliu e disse: quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres talvez matar-me como ontem matastes aquele egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e foi viver como migrante em Madiã, onde teve 2 filhos. Isso. Então, Moisés, criado com a mãe ensinou sobre o Deus de Israel, sobre Abraão, sobre Jacó, sobre a história deles, sobre José. E a mãe também ensinou que Deus tinha prometido que ia enviar um libertador para tirar os judeus da escravidão do Egito. E eu não tenho certeza, né, se a mãe sabia ou se a mãe disse para ele que ele seria, mas chegou um determinado ponto na vida dele que ele achou que ele ia ser esse libertador. E porque ele tinha uma posição de poder, uma posição de autoridade, né? Ele estava lá, ele foi investigar, foi ver como estava sendo o trabalho feito. Aí ele viu uma injustiça feita, né? Um egípcio maltratando um judeu. E aquilo, ele sabia que ele era judeu, e aquilo ofendeu. Então, ali, ele achou, bom, então eu é que vou libertar esse meu povo, né? Eu é que vou resolver todos esses. Sim, Deus tinha um plano para Moisés, mas o plano de Moisés não era no tempo de Moisés, era no tempo de Deus, na hora certa, na hora apropriada, né? Então,
Moisés, apesar de ter sido criado lá no palácio com a filha de Faraó, Moisés era judeu, né? Ele, por exemplo, eu aqui, eu me sinto bem americana, mas eu sou brasileira no meu coração, não tem jeito, isso não vai mudar nunca, né? Apesar de eu me adaptar aos costumes daqui, de eu ter minha vida super relacionada aqui, eu vou ser sempre brasileira. E acho que a mesma coisa com Moisés, né? Ele vivia naquele palácio, ele já estava com 40 anos, ele deve ter ido para lá com 10, 12 anos, então era uma vida, era o mundo dele. Mas o coração dele era outro, né? O coração dele pertencia àquele povo, àquela nação, e ele viu que eles estavam sendo maltratados, havia injustiça social, havia desigualdade, havia maus tratos sendo feitos para eles, né? Então, em um certo tempo da vida de Moisés, ele pensou que justiça social e igualdade seriam a maneira de libertar o seu povo, usando a sua posição com poder e autoridade. E ele tentou resolver da sua maneira, né? Mas a maneira de Deus lidar com os problemas, tanto sociais ou pessoais, nem sempre é na nossa maneira racional de pensar. Deus tinha outro plano, e Moisés ainda não estava preparado para esse plano. Então, quando Moisés viu que alguém tinha visto ele matar o egípcio, ele teve medo, porque Faraó seguramente ia falar, pronto, tá vendo? A gente criou esse menino aqui em casa, agora ele se rebelou contra a gente. E foi o que aconteceu. Então, Moisés fugiu para Midian e Faraó passou muito tempo procurando por ele, mas, claro, Deus tinha um propósito para Moisés. E Moisés ficou ali em Midian por 40 anos. O número 40 é muito significativo na Bíblia, né? Por exemplo, Moisés tinha 40 anos, Jesus foi tentado por 40 anos, Moisés ficou 40 anos em Midian, depois Moisés, o povo do Egito, de Israel, ficou 40 anos no deserto. Então, é o momento não só de provação, mas é um momento, nesse tempo aqui, foi um momento de maturidade para Moisés, né? Para Jesus foi um momento de provação, de teste, né? Moisés também, de uma certa maneira, ele estava sendo testado, ele estava tendo que aprender a confiar em Deus, a renunciar, né? Agora, o povo peregrinando no deserto, aí já foi mais um castigo de Deus, porque eles podiam ter chegado em Canaã em uma semana, mas a murmuração e a gente vai ver aqui realmente exatamente o que foi que fez com que Deus tivesse bravo com o povo de Israel, né? Então, em Êxodo 2, de 11 e 12, a gente já leu, é a mesma coisa, nós não vamos voltar a ler, não. Então, continuando aí a leitura, então aí começou o chamado de Moisés. Então, depois de 40 anos, Moisés se casou com a filha de Jetro, lá em Midian, teve 2 filhos, e um dia Moisés estava lá, que ele foi de filho de Faraó, ele passou a ser pastor de ovelhas. E naquele tempo, e eu acho que até hoje, em Israel, é uma profissão importante, mas é uma profissão um pouco degradante, né? Porque é sujo, é fedorento, as pessoas que ficam cuidando de ovelhas, não é uma profissão de glamour, né? Então, de filho de Faraó, ele passou a ser 40 anos como filho de Faraó, 40 anos como pastor de ovelhas, né? Teve que se humilhar, teve que se esvaziar do seu orgulho, da sua vaidade, para aprender a depender completamente de Deus. Então, Ana Chamon, você está aí segundo no meu quadrinho, lê para mim Atos 7, de 30 a 38. Aí vamos ver o que aconteceu com Moisés. Não esquece do microfone. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés,
porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como o Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava, no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer antes, o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Então, aqui está contando como que foi o encontro de Deus com Moisés, como foi o chamado, né? Então, mais uma vez, aqui é uma versão resumida. Por quê? Porque todos esses homens que estavam acusando Estevão ali conheciam a história de Moisés e de Abraão assim completa. Isso para todo judeu é uma coisa assim importantíssima. Então eles conheciam. Então Estevão estava aqui pronunciando a sua defesa e ele estava dizendo: tudo isso, esse mesmo Moisés que tirou o povo do Egito, esse mesmo Moisés que fez tudo isso, olha o que ele disse, olha aqui no versículo 37. Ele mesmo disse que Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Esse profeta é Jesus. Escreve aí do ladinho da sua Bíblia. Isso aqui, Moisés, no Velho Testamento, estava se referindo a Jesus. E aqui eu até coloquei aonde na Bíblia você vai achar isso. Então, aquela sarça ardente, né, que era o anjo do Senhor, a presença de Deus ali, que Moisés não devia nem a olhar para ele, porque o poder era muito grande. E a história de Moisés, você vai descobrir que Moisés subiu ao monte várias vezes para falar com Deus, e Deus falava e mandava mensagem para o povo, e Moisés voltava do monte com o rosto resplandecente, reluzente. O rosto dele brilhava da presença de Deus, né? Então, Moisés, quando Deus falou com ele que ele era o escolhido, Moisés colocou todos os empecilhos possíveis. Eu já vi muita gente que às vezes Deus, né? Às vezes Deus não vai te botar um fogo na frente para te chamar, mas às vezes tem alguma coisa no seu coração que fala: acho que eu deveria fazer isso, ou acho que Deus está me preparando para isso. Aí depois você fala: não, mas eu não sou capaz, né? Como eu estou aqui dando estudo bíblico, eu nunca achei que na minha vida eu ia fazer isso, né? Mas Deus, quando você se entrega, eu não faço isso de mim, porque eu não tenho a capacidade, mas é Deus, é a mensagem, é a palavra de Deus que está sendo levada, né? Então, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, é mais ou menos assim, a pressão cai, né? Porque, assim, Deus, eu estou te representando, então, ó, cuidado, não deixa eu falar besteira, não, né? Cuida das minhas palavras, cuida da mensagem, que o Espírito Santo use essa mensagem. Então, Moisés brigou com Deus, e Moisés falou: mas e aí, o que eu vou falar? Quando eu chegar lá, eles vão me reconhecer. E o faraó já tinha morrido, que estava procurando por ele. Por isso que Deus, né, falou: não, já morreu esse faraó, você pode ir. E Moisés falou: mas o que eu vou falar para eles quando eles perguntarem quem que te mandou? Aí Deus falou: você vai dizer: o eu sou te mandou. Eu sou. A Bíblia diz que Deus é. Deus não foi, Deus não vai ser, Deus é. Por isso que quando a gente vê as pessoas falando que a gente tem que ajustar, que adaptar as mudanças da cultura, as mudanças da sociedade, não. Deus é o mesmo Deus que era no Velho Testamento, era na época de Jesus, é hoje e vai ser para sempre. Ele não muda. Não muda, a gente muda. Eu fiquei numa duvidazinha aqui. Andreinha, vamos guardar as perguntas para o final, pode? Tá, Por causa
Vou anotar para não esquecer, tá? Isso, anota. Então, ele é o Deus que é, o Deus presente, o Deus de hoje. Então, quando Moisés foi, né, o medo dele era o povo rejeitar, né? Tão humano, né, tão normal a gente com medo de ser rejeitado, é uma coisa tão natural da personalidade, da raça humana, né? O medo da rejeição. Então, Moisés até pediu a Deus que deixasse o irmão dele com ele, Arão, porque aí o Arão falava e o Moisés ficava assim no cantinho de lado, né? Então Deus falou: tá bom, então vai com Arão. Então Arão e Moisés foram juntos apresentar diante de Faraó e Deus fez grandes maravilhas. Deus, assim, né? A gente fala que foi maravilhas porque foi a demonstração do poder de Deus, mas foram pragas, foram coisas duras que Deus enviou para o Egito para abrandar o coração de Faraó, que estava tão duro e não queria deixar o povo ir, né? Até que na última praga, na 10ª, foi a morte dos primogênitos. Aí o Faraó falou: vai embora daqui, não quero mais. E uma coisa interessante é que Deus tinha dito que quando eles saíssem do Egito, eles iam sair ricos. Então, o povo egípcio estava com tanta vontade que todo mundo fosse embora, que eles deram tudo para ele, deram ouro, deram prata, deram joias, deram riquezas, deram tudo para eles irem embora de lá. Então, eles saíram do Egito ricos, com grandes recursos para ir para a Terra Prometida, né? Moisés obedeceu detalhadamente cada ordem de ação que Deus lhe mandava, e assim, depois de 430 anos de escravidão do Egito, o povo de Deus foi libertado. Então, aqui eu coloquei que em Êxodo 12, vocês vão encontrar a promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? E depois, mais para frente, se vocês quiserem ler a história, vocês vão ver que foi depois desse tempo que eles saíram dessa escravidão, mas assim, o Faraó deixou, mas aí mudou de ideia. Aí o que aconteceu? Foi quando... E sabe que é uma coisa interessante, gente? Às vezes eu fico vendo assim, eu assisto muitos canais que tem pastores pregando, né? E eu fico triste de ver alguns que, para eles, a vida cristã é aquela maravilha, né? Não pede, Deus vai responder, Deus dá tudo que a gente quer, Deus quer que você seja feliz, né? Aquele evangelho da prosperidade, da felicidade, e não é assim. Se a gente lê a Bíblia no decorrer da vida cristã, Jesus disse que nesse mundo a gente ia ter aflição, né? Mas que a gente não desanimasse, porque ele venceu, nós também vamos vencer, né? Então, esse povo saiu do Egito feliz, todo mundo celebrando, né? Aí, de repente, alguém lá da fila, lá de trás, porque foram 600 mil judeus que saíram. Lembra que, quando eu falei semana passada, a família de Jacó veio para o Egito? Acho que foi a Ana que leu. E no Velho Testamento fala que eram o total de 66 pessoas. Aqui, Atos disse que foi 75. Então, um pouquinho de diferença, não é tanta coisa. Mas eram menos de 100 pessoas que mudaram para o Egito. E 430 anos depois, eram mais de 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Então, todo esse povo marchando, né? Então, de repente, alguém lá do final da fila fala assim: os soldados de Faraó estão vindo atrás da gente. Aí, o que aconteceu? A única coisa na frente deles era o quê? O Mar Vermelho. Não tinha para onde ir. Voltar, ia ser todo mundo morto ou levado de volta para o Egito. Entrar no mar, ia ser todo mundo... Aí começou a murmuração, né? Aí começou a reclamação. E eu fico imaginando, coitado do Moisés, né? Que dor de cabeça que ele não deve ter tido com esse povo. Mais de 600 mil pessoas reclamando na cabeça dele, né? Mas o que eu acabei de falar aqui? Moisés obedeceu detalhadamente as ordens de Deus. E naquele momento, um grande milagre ia acontecer, né? Foi quando Deus disse a Moisés para colocar o cajado dele, e o que aconteceu? O mar se abriu. Imagina um mar gigantesco abrir, eles passarem de pé enxuto, a Bíblia diz. Passaram de pé enxuto, não tinha nem pocinha d'água. Ninguém molhou o sapato
para atravessar o Mar Vermelho. Então, todos atravessaram, todos esses 600 mil, não deve ter, se alguém já viu o filme dos 10 Mandamentos, né? Vocês já devem ter visto, né? Ou de Moisés, já devem ter visto essa maravilhosa cena que a televisão consegue fazer, né? Que a cinematográfica consegue fazer, deles passando. Aí, quando vieram os soldados de Faraó, que eles viram aquilo, né? E agora? Vamos, não vamos? O que a gente faz? Aí o chefe manda ir, né? Se eles forem, nós também vamos, mas no minuto que o último israelita pisou o outro lado, o que aconteceu? Deus fechou as águas. E todos aqueles egípcios morreram ali afogados. E não era assim uma aguinha do joelho, não. Era um mar de água que deve ter passado mesmo a cabeça de todo mundo, né? Então, assim, é a esse Deus que nós servimos. É a esse Deus que nós estamos aqui querendo um relacionamento pessoal. Esse Deus, que ele é um Deus de maravilha, mas ele é um Deus de intimidade. Ele não quer distância de nós, ele quer estar bem pertinho, ele quer que a gente trate ele como papai, nem é pai ou meu pai, numa maneira formal, ele quer ser o papai, né? Como diz aqui o daddy, aquela pessoa que você senta no colo, que você tem intimidade com ele, né? É isso que ele quer de nós. Então, o Estevão, no seu discurso, menciona, né, como eu disse, que próprio Moisés havia dito que Jesus iria vir, né? Lá em Deuteronômio 18 e 19, ele fala: levantarei no meio dos meus irmãos um profeta como você. Isso aqui é Moisés, Deus falando para Moisés: porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então, Deus vai pedir conta de todas as pessoas que rejeitaram, né? Todos esses judeus que, quando Jesus andou aqui, rejeitaram, condenaram, mataram a Jesus, Deus mesmo vai pedir conta. Todos esses judeus que estão aqui agora perseguindo, condenando os apóstolos por levar a mensagem de Jesus, Deus vai pedir contas. Não precisa de ninguém, de eu ir lá querer defender, não. Deus mesmo vai pedir contas a cada pessoa pela rejeição do seu filho, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito em sério. A gente não pode brincar com Deus. Eu lembro que a minha avó e minha mãe falavam sempre: com Deus não se brinca, não toma o nome de Deus em vão. E a gente tem uma mania, né, de falar: ai, meu Deus, ai, Jesus. Isso é tomar o nome de Deus em vão, né? E a gente não pode brincar. Esse nome é sério, tem poder. O nome de Jesus, eu já coloquei para vocês uma das minhas músicas favoritas. O nome de Jesus, o simples nome dele tem poder. Tem poder de curar, tem poder de libertar, tem poder de acalmar, tem poder de expulsar demônios. O nome, o simples nome de Jesus. Então, aqui Estevão terminou a história, a jornada de Moisés. Agora nós vamos para o versículo 40. A Ana leu até o 39, né? Andréia, está com a sua Bíblia aberta aí? Lê para mim de 40 a 44. Esquece o microfone. Dizendo a Araão: faze-nos deuses que vos diante de nós, porque quanto a este Moisés, que tirou a terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Fizeram naqueles dias um bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, e se alegravam diante da obra das suas mãos. Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura, casa de Israel, vós me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto? Aceitastes a tenda de Moisés e a estrela do vosso Deus, Renfão, figuras que vos fizestes para adorá-las,
Assim eu vos deportarei para além da Babilônia. As arcas da aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que a fizesse conforme o modelo que tinha visto. Aí, até aí. Então, aqui, Eliseu está descrevendo a decadência do povo judeu. Então, Moisés, olha, o povo viu essa maravilha do Mar Vermelho abrindo, né? Então, imagino que deve ter passado assim, não sei, uma semana ou um mês, não sei, assim, todo mundo maravilhado, né? O que foi aquilo? Mas acalmou, a coisa ficou normal, a rotina continuou, né? Quantos de nós é assim? Às vezes a gente experimenta uma bênção de Deus, uma maravilha, ou a gente vê alguém que está passando por uma coisa difícil e Deus responde, e aí a gente fica maravilhado, de repente, passou uma semana, passou duas, a gente não lembra mais, e aí a vida volta àquela normalidade. Aí o que aconteceu? Os judeus começaram a reclamar. Ah, porque a gente não tem comida, acabou a comida, e aquelas cebolas lá do Egito, aquelas frutas maravilhosas, ai, que saudade, vamos voltar para lá, porque essa aqui não está dando, não. A nossa comida que a gente trouxe já esgotou. Aí Moisés vai, ora a Deus, e Deus fala: tá bom, vou mandar o maná. Aí mandou o maná todo dia, e falou: olha, pega só o necessário para você e sua família. Aí o povo enchia as bolsas, né? Porque achava que no dia seguinte não ia ter. Aí o que acontecia? Passava no dia seguinte, estava tudo podre, porque Deus falou: eu vou dar o necessário para cada dia. Não, gente, vocês entendem como é a palavra de Deus? Ela foi assim lá para os egípcios, para a gente aprender que Deus é assim com a gente, Ele dá a provisão de cada dia. Deus não falou para a gente que a gente ia ter uma dispensa superlotada. Eu lembro quando eu era pequena, a gente era o suficiente para cada dia. E às vezes era a última coisinha, o último coisinho de arroz que a gente ia fazer, a campainha tocava com alguém com o carro cheio de supermercado. Sabe? Então, assim, eu aprendi que esse Deus, ele é real. E ele provê, nunca a gente passou fome na minha casa. Não tinha fartura, não tinha riqueza, não tinha carne todo dia, mas nunca faltou. Às vezes era soja que vinha dos Estados Unidos para dar para os pobres, minha mãe trazia para casa. Adorava soja, a gente fazia mingau, a gente fazia carne moída de soja, achava a coisa melhor do mundo. Mas isso, para mim, me ensinou que Deus provê. Deus não deixa o justo mendigar o pão. Deus não deixa a pessoa que tem um relacionamento com ele desamparada. Como ele não deixou os judeus, ele não vai deixar eu e você. Ele é o mesmo Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Às vezes não é do jeito que eu quero, mas quanto mais intimidade com ele eu tenho, mais eu vou saber que a vontade dele para mim é perfeita. E eu vou deixar que ele faça a vontade dele na minha vida, né? Ainda que não seja do jeito que eu quero. Então, Eliseu mostra aos líderes religiosos que os israelitas, no tempo do exílio, haviam adquirido práticas egípcias que eram abomináveis a Deus. Então, os egípcios adoravam a lua, as estrelas, tinha um monte de práticas de... Hoje em dia, por isso que às vezes eu lembro que minha mãe tinha pavor e eu não entendia, hoje eu entendo os horóscopos e esses negócios de astrologia, isso não é de Deus, sabe? Isso são coisas que vieram de outras, né, de cultuação à estrela, ao sol, e Deus não quer isso, né? Então, aqui diz que Moisés, eles haviam levado com ele essas práticas e ídolos egípcios, eles haviam carregado. Então, como que eu sei disso? Lá no Salmo 95, vamos lá, deixa essa página de Atos marcada, e vamos lá, no Salmo 95, vamos ver quem vai achar aí. É depois de Jó, antes de Provérbios, no meio da Bíblia. Salmo é o livro que está bem no meio. É a glória de Deus. Nós temos que ver, porque na Bíblia Católica é um pouquinho diferente.
Começa com venham, cantemos ao Senhor, pode ser o 94 ou 96. Eu já achei. É esse mesmo, André, 95, que está certinho. É Tá. 96. Então, lê, Mônica, para mim, por favor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Não, Mônica, é o 94, então. Oi? É o 94 bíblica. Vinde e manifestemos nossa alegria ao Senhor, aclamemos o rochedo de nossa salvação. Uhum. Apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemo-lhes alegres cânticos, porque o Senhor é um Deus imenso, um rei que ultrapassa todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e os cumes das montanhas lhe pertencem. Dele é o mar, ele o criou, assim como a terra firme, obra de suas mãos. Vinde, inclinemo-nos em adoração, de joelhos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo de que ele é o pastor, as ovelhas que as suas mãos conduzem. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não vos torneis endurecidos como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me provocaram e me tentaram, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, desgostou-me naquela geração. E eu disse, é um povo de coração desviado, que não conhece os meus desígnios. Por isso, jurei na minha cólera, não hão de entrar no lugar do meu repouso. Então, aqui, olha que lindo, né? Davi sempre tinha uma maneira tão linda de adorar a Deus, assim, eu fico tão maravilhada com as palavras, né, que ele tinha, era uma intimidade tão grande, e às vezes Deus se comunicava com Davi, e aqui Deus estava falando para Davi isso, e Davi estava dizendo aqui que Deus havia dito, lá, nós vamos aqui ler em Amós, mas lá em Êxodo e Levítico, Deus falou que esse povo que murmurava e que trazia com eles aquelas imagens e aqueles deuses do Egito e não conseguia se desgarrar deles, esse povo não ia entrar na terra prometida. Então, toda essa geração que saiu do Egito, os homens, nenhum deles entrou. Todos morreram, só os jovens entraram na terra prometida. Só os jovens. Então, em Amós, diz, olha, está aí no papelzinho que eu mandei na página de hoje, Amós 5, 25 a 27, diz assim, foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, povo de Israel? Não, vocês serviram a Sicute, seus deuses rei, e Kiwim, seu deus estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Por isso, eu os enviarei para o exílio, para uma terra do leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos Exércitos. Então, o povo já tinha acabado de sair do exílio do Egito. Passaram 40 anos reclamando, murmurando, né, adorando outros deuses, que Deus queria ser o único Deus. Ele não queria nenhum outro Deus, nenhuma concorrência, né? E o povo não conseguia se desgarrar deles. Então, Deus falou, então vocês vão ser cativos outra vez. Vocês vão ser escravos de novo. E foi o que aconteceu. Se vocês leem a Bíblia na sequência cronológica, né, que a Kenny até acho que começou, vocês vão ver que teve essa sequência. Eles foram para a Babilônia como escravos. Foi quando a gente já estudou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Daniel, eles foram levados escravos para a Babilônia. Quando Israel foi destruído, já era uma nação, já tinham se estabelecido, já estavam na terra prometida, mas continuavam com os costumes que eles tinham aprendido dos outros povos e dos egípcios. E Deus se aborrecia, Deus não queria isso. Deus queria ser único. Mas aqui nesse capítulo 7 de Atos, Deus queria e quer, né, ser único até hoje. Aqui está dizendo de Arão. Lembram quem foi Arão?
o irmão de Moisés, que Deus tinha mandado para ajudar. Só que, de vez em quando, Moisés subia ao monte para falar com Deus. E, às vezes, Moisés ficava lá muito tempo. E, nesse tempo aqui, nessa referência aqui de Arão, no capítulo 7 de Atos, Moisés ficou 40 dias. E o povo está assim, e agora? O que vai fazer? A gente não tem liderança, não tem ninguém aqui para falar para a gente como é que é. Então, vamos fazer um bezerro e vamos adorar esse bezerro. Traz todo mundo, traz seu cobre, o seu ouro, e vamos adorar a esse bezerro. Então, Moisés estava lá falando com Deus, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, e Deus falou, você vai ter que voltar lá, porque o povo lá está um desastre. Está um desastre. Quando Moisés chegou e viu o que tinha acontecido, quebrou as tábuas, de tanta raiva que ele ficou. Né? Por quê? Porque a mente humana, eu até coloquei aqui, eu acho que, às vezes, a gente tem necessidade de uma coisa física, quando você não tem tanta intimidade com Deus, quando você não tem a certeza, né, de que Ele está presente, ainda que a gente não veja, faz falta uma coisa para você segurar, uma coisa para você ver, né? Então, foi nisso que o povo de Israel falhou. Né? Por quê? Porque eles precisavam de alguma coisa para ser o auge deles, né? Para ser assim, o centro de adoração. E Deus quer ser essa pessoa, esse ponto culminante da nossa vida. Ele quer ser. Esse versículo que a gente acabou de ler aqui de Amós, foi um tempo que tudo estava bem. Eles estavam felizes, eles tinham chegado na Terra Prometida, tinham prosperado, tinham construído o templo maravilhoso, tudo estava bem. Mas o coração deles havia esquecido do Deus que tinha livrado eles do Egito. O coração deles estava agora, tudo estava em paz. Né? Como que é que a gente... eu falo que, às vezes, ninguém quer tribulação, ninguém quer tristeza, ninguém quer enfermidade, mas são nesses momentos que a gente se fortalece. São nesses momentos que a gente cresce. Eu nunca ouvi falar de alguém que se amadureceu ou que ficou muito mais sábio, porque tudo estava indo bem. Eu acho que os vales da nossa vida são aqueles lugares que nos levam a fazer uma análise interior, a buscar quem realmente é o meu refúgio. Quem é aquele a quem eu recorro no meu momento de tristeza ou de angústia? Ou eu confio? Eu sei. Aqui eu tenho um jeito de falar aqui, eu não sei, eu não consigo traduzir isso para português, but I know that I know. I know that I know, that I believe, that God is with me. Que Deus está comigo. E eu sei que eu sei que eu sei, não tem nada que vai mudar isso, não tem desastre, não tem nada ruim que possa me acontecer, que vai me fazer pensar diferente ou buscar uma rota diferente para o consolo do meu coração, o conforto. Uma amiga minha perdeu o marido semana passada de câncer, e a gente estava trocando mensagem, e ela está, né, tá triste, mas está bem. Aí ainda falei para ela, falei assim, Cheryl, você consegue imaginar a alegria que ele está agora? Porque eles colocaram a foto para o dia do funeral que vai ter, eles colocaram uma foto dele no coral orando. Então, pegaram no momento que ele estava de olho fechado, orando. Eu falei, eu olho para essa foto e eu fico assim, você consegue imaginar como que ele está divertindo agora? Que maravilha que ele está passando agora? Eu falei para ela, olha, hoje em dia, eu tenho um pouco de inveja das pessoas que estão indo para lá, porque realmente não tem nada melhor do que a presença de Deus, né? Do que o céu, seja lá como ele... Alguém estava falando assim, mas eu gosto de pescar, lá no céu eu não posso pescar. Eu falei, quem falou? Acho que lá no céu vai ser até melhor. Você nunca vai trazer uma vara vazia de volta, vai ser sempre os peixão grandão, maravilhoso, porque lá tudo é bom e melhor, não tem nada ruim. Imagina os peixes que a gente nem conhece aqui, que vai ter lá. Fala para o Xande, Marília, isso. Então,
É isso que a gente tem que imaginar, sabe? Nossa mente não vai nunca compreender. O que a gente acha que é maravilhoso aqui, né? Porque a gente vê as fotos do céu, é tudo assim, anjinho voando, tudo dourado, luz. Eu não acho que vai ser assim. Eu acho que o céu é tudo de bom que tem aqui e numa escala gigantescamente maior, muito maior, né? Vamos voltar aqui para o estudo, senão nós vamos sair dele. Segundo Reis 17, foi quando o povo de Israel foi levado cativo outra vez. Então, se vocês quiserem conhecer a história, foi aqui. Ó. Segundo Reis 17, foi no reinado de Oséias, a Assíria atacou Israel e levou o povo cativo para longe de Damasco, né? no leste, como tinha sido prometido ali. Então, vamos continuar. A gente passou aqui de Estevão falando do pecado dos judeus naquela época, que foi a murmuração e a adoração de deuses dos povos estrangeiros, né? Dos deuses dos egípcios, dos deuses dos amorreus, dos saduceus. Eles achavam interessante que eles tinham imagens, que eles tinham superstições, né? E isso não entra no mundo de Deus. Deus não precisa dessas coisas, de amuletos, de fitinha do Senhor do Bonfim, ou figuinha. Não precisa. Se você tem fé, não existe nada que você possa segurar que possa te dar mais certeza da presença de Deus do que a certeza no seu coração e na sua mente. Silvia, você pode ler para mim de 45 a 50. 45 a 50, ok. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Aí. Homens... Tá bom. Até aí tá bom. Então, aqui, quando a gente estudou o Moisés e a saída do Egito, a gente estudou que Deus deu a Moisés a planta do tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um simbolismo do lugar onde Deus ia habitar. Né? Então, o tabernáculo foi construído, era uma tenda construída de material, porque eles desmontavam e montavam cada vez que o acampamento mudava de lugar, né? Mas tudo tinha um significado específico, cada coisa era um simbolismo relacionado ao relacionamento de Deus com o homem, à promessa do Messias que viria, tudo era detalhadamente. E Moisés foi o que construiu esse primeiro tabernáculo. Depois Davi, quando Davi se tornou rei, aqui ele pula um pouquinho, mas Josué foi o sucessor de Moisés. Então, Moisés morreu sem entrar na terra prometida, né? Que a Ana não se conforma, mas Moisés morreu sem entrar. Por quê? Porque, num determinado momento, ele desobedeceu a Deus. Né? Então, imagina, se Deus é tão perfeito, né? Isso que ele exige de nós. Ele exige de nós perfeição. Nós vamos conseguir perfeição? Não. Moisés perdeu a salvação? Não. Moisés perdeu entrar. Agora, Deus falou, você não vai entrar, mas eu vou deixar você ver. Então, Deus levou Moisés no monte, falou ali, ó, ali está a terra. Agora, eu escutei um pastor falando uma vez que
quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, que Moisés e Elias vieram e eles sentaram aí reunidos, Moisés chegou na Terra Prometida. Os pés de Moisés tocaram a Terra Prometida ali, né? Naquele momento que Jesus, na transfiguração de Jesus. Pode ser verdade. Eu sei que Moisés estava ali, porque a Bíblia diz, né? Que eles, até Pedro falou: vamos fazer uma tendinha, vamos ficar aqui todo mundo, não vamos embora, não, vamos ficar aqui que está muito bom, né? Mas Deus falou: não, tem muita coisa para vocês fazer lá embaixo, não vamos ficar aqui, não. Mas Moisés entrou na Terra Prometida. O pé dele tocou a Terra Prometida. Não foi com vida, não foi com todo mundo, mas ele foi lá. Então, Josué foi o que conquistou a Terra Prometida, numa batalha maravilhosa, assim, completamente sobrenatural. Nada de guerra, nada de disparar canhão, né? Deus falou: ó, você vai, rodeia a muralha por 7 dias. Só rodeia, caladinho. Vai todo mundo rodeando, essa multidão toda. E era tudo em grupos ordenados, cada tribo junto, uma atrás da outra, na ordem que Deus tinha mandado. E Deus falou: no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. Todos os dias, uma vez. No 7º dia, 7 vezes. E na última vez, todos vão tocar as trombetas. Então, imagina a tensão do povo dentro da cidade. Esse povo, por 7 dias, vinha aquela multidão, dava uma volta na cidade e ia embora. Vinha de novo, dava outra volta na cidade e ia embora. E no 7º dia, 7 vezes eles deram volta. E na 7ª eles tocaram. Quando tocaram as trombetas, toda a muralha caiu. E não era um murinho como a gente conhece, não. A muralha era enorme. A muralha de pedra, construída de pedra. Eles falam que essas muralhas da antiguidade, um carro podia passar em cima, de tão larga que era. E essa muralha foi destruída, né, pelo poder sobrenatural de Deus. Gente, por isso que a Bíblia diz que para os judeus, né, e para nós que estudamos a Bíblia, fala: essas coisas você tem que ensinar aos seus filhos. Fala para eles, conta para eles que esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que continua fazendo maravilhas nos dias de hoje. Esse Deus que fez isso lá para os judeus naquele tempo, continua fazendo as mesmas coisas nos nossos dias, né? Aqui, se vocês quiserem ler, onde está Josué, eu coloquei aqui no Josué capítulo 1, e uma coisa que eu acho interessante nesse capítulo de Josué é que várias vezes, eu vou ler aqui para vocês verem. Primeiro Deus fala: eu te escolhi, ninguém vai te resistir, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. Seja forte e corajoso, uma vez, porque você conduzirá esse povo à terra prometida. Aí aqui, seja forte e corajoso, outra vez, não desanime. Várias vezes nesse capítulo, Deus fala para Moisés: seja forte e corajoso. E essa mensagem ele está falando para mim e para você hoje em dia. Seja forte e corajoso, não viva no medo, não tenha medo, não tenha receio. Deus vai te conduzir, Deus vai te guiar. Deixe você. É que nem a gente boiar, né? Quando a gente entra na água, quando a gente vai naqueles lazy river, né? A boia vai te levando aonde você tem que ir. E é assim que Deus quer que a gente seja nas mãos dele, sabe? Deita e deixa ele te conduzir. Confia, porque quando a gente tem medo, é porque a gente não está confiando. É porque a gente não está segura de que ele está no controle. Sabe? A coisa melhor que tem é a gente viver em paz no meio das turbulências. Sabe? Às vezes a gente tem momentos, né? Eu falo que eu, de vez em quando, dá uma baqueada, uma coisa mais pesada ataca, assim, né? A gente dá uma balançada, mas aí, não. Onde que está a minha fé? Está nas circunstâncias ou está naquele que determina o meu futuro, a minha vida, o meu caminho?
né? Está nas mãos dele. Hoje nós vamos parar aqui, porque já são 5h25, e a gente vai continuar. Não vou colocar mais nada nessa página, não. Espero que não. Mas hoje eu queria que vocês... 4h25. Ah, 4, tá certo. Hoje eu 19. estou querendo respeitar as meninas que estão aí no Brasil, porque está tarde agora, né? Mas eu quero que a gente leve hoje, a mensagem de hoje é que seja forte, seja corajosa, não tenha medo, não duvide de que Deus está no controle, de que Deus está te cuidando. Tem um corinho que eu cantava quando criança, que diz, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Até no meio dos terremotos, das tribulações, das tempestades, os discípulos estavam com Jesus no barco, morrendo de medo. Mas o que aconteceu? Jesus disse, acalma a tempestade, acalma. Então, se Jesus está no seu barco, não tenha medo. Não tenha medo, porque ele está controlando, ele está guiando o seu barco. E se vem a tempestade, é só ele que pode acalmar. Só ele. Eu escutei uma coisa semana passada, no estudo que eu fui na igreja, que a moça falou assim, se você tem tempo para preocupar, você tem tempo para orar. Em vez de gastar seu tempo sofrendo, ansioso, com medo, entrega para Deus. Ora, naquele momento que vier, fala, Deus, está chegando, estou perdendo o controle. Né? Entrega para Ele e Ele vai te atender. E Deus abençoe cada uma de vocês essa semana. Amém. Amém.